Então, vamos para a Bíblia? Vamos comigo? O texto que nós vamos estudar e vamos meditar e vamos conversar hoje está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, os versos 13 e 14. São dois textos muito interessantes, são palavras de Jesus. Jesus diz: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. E agora, o verso 14, ele diz: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. O que eu quero? Eu quero vida. Você sabe por que eu estou aqui? Eu tenho orado por você. Eu tenho pedido a Deus que dê vida para você. E eu quero contar um negócio para você, que talvez você não saiba. Sabe que toda vez que a gente vai começar as nossas atividades aqui no estúdio do programa Lar e Família, nós nos reunimos com a equipe que está produzindo esse programa. Eu tenho aqui os câmaras, o Yelson, tem aqui o Eduardo, que é outro câmera. Lá dentro na mesa estão o Blesman e a Gláucia. Nós nos reunimos e nós pedimos duas coisas a Deus, todas as vezes. Nós pedimos a Deus que Deus nos ajude, porque todos nós temos defeitos, todos nós temos fragilidades. E como é que um ser humano frágil pode falar do Deus eterno Criador? Então, nós pedimos a ajuda sobrenatural de Deus, pedimos a unção do Espírito Santo para poder falar com você. Mas segunda coisa, a gente pede ao Senhor Deus para abençoar você. Para Deus, através destas mensagens, abençoar sua vida, para que você tenha vida. Porque Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Eu tenho pensado em você, eu tenho orado por você. Talvez nós nunca nos encontramos pessoalmente, mas Deus conhece você. Eu sei que Deus tem um plano para você. Talvez seja a primeira vez que você esteja ligando, acessando a Novo Tempo de alguma maneira, ou por internet, ou pela TV a cabo, não sei. Talvez seja a primeira vez que você está aí. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem dois caminhos, está dizendo esse texto. Eu estou aqui, você sabe qual é a minha esperança? Minha esperança é que aconteça com você o que aconteceu comigo um dia lá no passado, quando eu não tinha perspectiva para a minha vida, quando todo o futuro parecia muito sombrio, sem esperança nenhuma. Eu, no final da minha adolescência, com maus hábitos, com uma vida dissoluta, uma vida sem propósito algum, não tinha futuro para mim. E de alguma maneira Deus me alcançou. Esse livro me alcançou. Esse livro tem me ajudado nas minhas fragilidades, nas minhas fraquezas, porque esse livro é a palavra de Deus. Esse livro contém as palavras da vida. Ele é a palavra de vida para mim e para você. E eu estou lutando, pedindo ajuda a Deus para poder colocar a minha vida de acordo com este livro. Só que eu não tenho força para fazer isso. Então eu preciso pedir força sobrenatural. Eu preciso pedir a Deus: Deus me ajuda. Senhor Deus, opera um milagre na minha mente. Eu quero ter um novo coração. Eu quero ter uma nova mente. Uma mente que tenha prazer nestas coisas. Porque, naturalmente, eu não tenho prazer nem na leitura, nem na prática disso aqui. Porque isso aqui está contra as minhas inclinações, os meus desejos, a minha natureza, as minhas vontades. Claro que está contra. Agora, olha esse texto que nós lemos hoje. Olha o que diz Jesus. Jesus diz assim, que existem duas portas. Existe uma porta larga e muita gente entra por essa porta larga. Tem um monte de gente indo pela porta larga, mas tem a porta estreita.
problema é que a porta larga, diz Jesus, o caminho fácil, o caminho natural, é o caminho que conduz à perdição. Mas ele parece bonito, ele parece fácil. No começo tudo é lindo, é largo, é espaçoso, fácil de entrar por ele. Mas o caminho que conduz à vida, veja, não é só vida aqui, é vida eterna também. E não é só vida eterna, claro que é vida aqui também. Vida em família, na minha saúde, nos meus relacionamentos. O caminho que conduz para a vida, vida é um negócio espetacular no conceito de Bíblia. Quando Jesus fala vida não é apenas ter as funções vitais, né? Não é apenas você estar biologicamente vivo. Jesus diz, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Tem gente que está viva, andando por aí, está comendo, está bebendo, está dormindo, está trabalhando, mas está se arrastando pela vida. É com dificuldade que sai da cama, é com dificuldade que vai para o trabalho, é com dificuldade que se relaciona, que vive a vida em família. Tem gente que escolheria não estar vivo. Está biologicamente vivo, mas está morto para a vida. Jesus está dizendo que esse caminho que conduz para a perdição é um caminho largo, é o caminho da complacência, é o caminho de eu fazer tudo o que eu quero, é o caminho de eu fazer as escolhas mais fáceis, de eu rejeitar as escolhas mais difíceis, de eu não sacrificar nada, de eu não fazer sacrifícios. Não é o deitar a hora que é a hora correta de deitar. É a hora que eu sinto vontade de deitar. Não é levantar da cama na hora que eu tenho vontade, na hora que é correto levantar da cama. Porque eu preciso buscar Deus, porque eu preciso tomar meu desjejum. Não, é ficar deitado até a última hora possível. Ou quando é domingo ou feriado, eu ficar deitado até tarde. E eu estava lendo algo muito interessante, uma pesquisa mostrando que o tempo apropriado para a gente dormir é entre 7 a 8 horas. Menos do que isso, você vai ter prejuízo. Mas mais do que isso, você também tem prejuízos. Olha que interessante. Até no dormir a gente precisa ser temperante. E Jesus está dizendo aqui, estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Eu tenho pedido a Deus, meu Deus, me ajuda a entrar pela porta estreita. Eu não quero nem a porta nem o caminho largo. Tem pessoas procurando religiões com porta larga. Religiões com porta larga, que não exige sacrifício. Até que ponto eu posso permanecer no mundo para pertencer a esta religião? Essa é a pergunta que algumas pessoas fazem. Até que ponto eu posso permanecer do jeito que eu sou, sem que haja nenhuma transformação, nenhuma mudança, e ainda seguir esse caminho, imaginando que é o caminho de Deus? Eu também tenho pensado em estilos de namoro. Você já percebeu que tem gente que procura namoro fácil? E olha, quem procura namoro fácil vai ter um casamento difícil. Pode escrever. Namoro fácil, casamento difícil. Tem pessoas que procuram criar os filhos de maneira fácil. Olha, como é que você cria filho de maneira fácil? Pagar alguém. Pagar alguém para criar os filhos para você, de maneira fácil. Claro que eu sei que existem casos e casos, existem pessoas lutando com situações extremamente desvantajosas, existem pais ou mães que estão sozinhos cuidando dos filhos, precisam ganhar o pão e os filhos precisam ficar com alguém. Mas eu sei também que existem pessoas que estão procurando recursos financeiros a mais, e para ter esse a mais, acabam
procurando uma maneira de criar os filhos de maneira mais fácil, deixando os filhos com alguém. Uma outra maneira de criar os filhos de uma maneira mais fácil é deixar com que a babá eletrônica cuide deles. Uma TV, um tablet, um filmezinho para ir distraindo aí meus filhos. Você sabe que hoje eu estava lendo algo muito interessante, que até os 2 anos a criança não deveria ter nenhum contato com tela, com esse tipo de movimento, porque o cérebro precisa de outros estímulos visuais, auditivos, sensoriais. Então, não é aconselhável você deixar o seu filho, até os 2 anos pelo menos, recebendo esse tipo de estímulo de tela, de TV, de tablet, de computador. Não, deixe a criança se relacionar, deixe a criança ouvir sua voz, ouvir a voz de pessoas, engatinhar, tocar. Isto é tão importante. Jesus está dizendo que eu preciso escolher o caminho mais difícil, o caminho mais impopular, se eu quiser atinar com a vida. E eu vou introduzir algo que a gente vai continuar no segundo bloco, pedindo para você me acompanhar na leitura do Evangelho de Mateus, esse mesmo livro que nós estamos, no capítulo 16 agora, são palavras de Jesus de novo, começando no verso 24. Jesus diz assim: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Que profundas essas palavras, eu tenho pensado nisso. Eu cresci ouvindo meu pai falando sobre isso. Meu filho, se você quiser seguir Jesus, se você quiser ver a vida, precisa escolher o caminho estreito. O caminho estreito, o caminho da negação dos seus desejos, o caminho da negação das suas inclinações, este é o caminho da vida. Agora, o caminho que satisfaz todas as inclinações, todos os desejos, esse é o caminho da perdição, esse é o caminho da morte. Então, Deus nos quer vivos, com vida, com esta vida especial que Ele tem para dar. E a gente vai voltar a falar sobre isso logo depois do intervalo. Espera aí que a gente já volta. Bem, no primeiro bloco, nós estivemos estudando aquele texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 7, em que Jesus diz que existem 2 estradas, 2 portas. Uma porta larga, por onde muitas pessoas entram e que conduz à perdição, não só eterna, mas nesta vida. Jesus está falando também sobre esta vida. E ele diz que existe uma outra porta, um outro caminho que é estreito, uma porta estreita, que conduz para a vida. E poucas são as pessoas que atinam, que andam por ela. E nós vimos um outro texto no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versos 24 em diante, e a gente começou a ver isso no finalzinho do primeiro bloco, em que Jesus diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Cruz representa a morte. Cruz era um instrumento de tortura e de morte. E Jesus está dizendo que se eu quiser seguir a Ele, eu preciso tomar a minha cruz, ou seja, eu preciso morrer para mim mesmo e então segui-lo, porque Ele fez isso, Ele também morreu. E por que eu preciso morrer para mim? Porque, de acordo com a Bíblia, depois que entrou o pecado nesse mundo, todos nós nascemos com uma coisa que o meu sogro chama de descontínuo. De alguma maneira, o meu jeito de ser, ele prefere fazer escolhas que me levam à morte. Eu acho a comida gordurosa mais gostosa, eu prefiro comer fora de hora quando eu sei que isso não faz bem para a minha saúde. Eu ajo e reajo com as pessoas de uma maneira que maltrata os meus relacionamentos e eu tenho problemas com os meus relacionamentos. E se eu quiser ter vida, eu preciso fazer tudo ao contrário. Por exemplo, em vez de comer arroz branco,
eu devo comer arroz integral, em vez de comer pão branco que eu estava acostumado no passado, eu devo comer pão integral até que eu passe a apreciar o pão integral. Mas enquanto isso, eu preciso negar a mim mesmo, tomar a minha cruz, morrer. Aliás, você sabe que o cristianismo... Eu li um livro muito interessante. Nesse livro o autor dizia que o cristianismo é uma religião de mortos. Eu fiquei surpreendido, eu pensei, acho que ele está errado. Mas ele disse, eu vou provar para você como o cristianismo é uma religião de mortos. Tão certo é isto que o rito para a entrada no cristianismo é o batismo. E o que é o batismo? Se você vai lá no livro de Romanos, capítulo 6, você vai ver que o batismo simboliza a morte, o sepultamento. Por isso que o batismo tem que ser nas águas, né? A própria palavra batismo quer dizer mergulhar, não é só aspergir, é batismo nas águas. E o batismo é algo importante, é um simbolismo importante. Jesus diz, aquele que crer e for batizado será salvo. É muito importante. E agora um parênteses, ainda um outro parênteses aqui, talvez esteja falando com alguém que está aí para tomar a decisão pelo batismo. Ou seja, quem está tomando a decisão pelo batismo está dizendo assim, meu Jesus, me livra de mim, eu sou um perigo para mim. É isso que eu tenho pensado a meu respeito, eu sou um perigo para mim. Você imagina se eu seguir todos os meus impulsos, se eu fizer tudo que eu tenho vontade de fazer, se eu for deitar a hora que eu quiser, se eu for olhar para onde eu quiser e para quem eu quiser, eu sou um perigo para mim, eu sou um perigo para minha família, eu sou um perigo para minha esposa, eu sou um perigo para as minhas filhas. Então, quando você opta pelo batismo, você aceita o batismo, você aceita Jesus, você aceita tomar a cruz de Cristo, você enxerga que há vida nessa cruz, porque você morre para essa velha vida com a qual você nasceu e você então ressuscita para a nova vida. Quando você aceita essa vida que Jesus agora quer dar para você, viver nele, viver com ele, com os princípios dele, com os princípios da palavra dele, então você ressuscita. Então você diz, eu quero aceitar o batismo como símbolo de uma decisão que eu já tomei, a decisão de andar com Jesus, de seguir a Jesus. O que está faltando para você tomar a decisão pelo batismo? Claro que antes é bom você estudar a palavra de Deus. A gente não se casa sem conhecer a pessoa com quem a gente vai se casar. Então é bom namorar antes. A gente namora com Cristo, com a Igreja de Cristo, estudando a Bíblia, pesquisando, comparando coisa com coisa, vendo se estas coisas são assim. Não vá atrás de conversas humanas. Eu, quando estudo a Bíblia com alguém, eu gosto de estudar a Bíblia, eu digo para a pessoa, não confie no que eu estou falando, porque eu sou humano, eu sou falho, e eu posso enganar você mesmo contra a minha vontade, mesmo sem eu estar consciente disso. Então, se você é honesto com a sua salvação, com a sua vida eterna, tudo que eu falar para você, e agora eu falo para você mesmo aqui no programa, tudo que eu falar para você, confira com a Bíblia. Se estiver de acordo com a Bíblia, tem luz, tem vida eterna. Se não estiver de acordo com a Bíblia, rejeite, porque não vem de Deus. O que vem de Deus está na Bíblia. A Bíblia é o critério para a gente identificar o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Mas agora, seguindo a leitura aqui de Mateus capítulo 16, verso 25, olha o que Jesus diz, que interessante. Ele diz assim, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la. Eu já contei para você que em programas passados que eu pensei muito em divórcio, que minha esposa e eu estivemos para nos separar. Já chegamos a nos sentar algumas vezes para conversar sobre a nossa separação. Passado. E eu estava lembrando agora, no início do programa, que eu recebi uma mensagem no meu celular da minha esposa e eu ia justamente falar sobre isso. E ela não sabe que eu ia falar sobre isso. E ela mandou uma mensagem para mim dizendo assim, não vejo a hora de me encontrar com você. E eu estava aqui pensando, meditando antes de começar o programa e pensando, que Deus maravilhoso, que Deus poderoso, que Deus que pode transformar a água em vinho, que Deus que pode tirar a água da pedra, da rocha,
Que Deus que pode estender uma mesa no deserto. Mas eu me lembrei desse texto aqui. Mateus 16, verso 25. Quem quiser salvar a vida, perdê-la. Mas quem perder a vida por minha causa, achará. Algumas pessoas me perguntam, pastor, será que Deus quer que eu fique casado com uma pessoa a quem eu não ame? A quem eu não amo? Deus é bom, Deus é amoroso. Deus vai querer que eu fique casado ou casada com uma pessoa que eu não amo? É duro você conviver com uma pessoa que você não ama. Só que lembra de uma coisa? Um dia você já amou. Ou alguém encostou um revólver na sua cabeça e obrigou você a ficar com essa pessoa. Em algum momento, você tomou uma decisão voluntária de se unir a essa pessoa. Mas alguma coisa aconteceu no meio do caminho. Essa coisa que aconteceu no meio do caminho veio de Deus ou veio do inimigo de Deus? E quando eu comecei a estudar a Bíblia, porque a vida estava muito ruim, eu estava naquele caminho da perdição, já aqui nessa vida. Vida ruim, isso é perdição, é vida ruim. Eu estava com uma vida muito ruim. E Jesus disse que larga é a porta e largo é o caminho que conduz à perdição, mas estreito é o caminho difícil, que exige sacrifício, o caminho que conduz à vida eterna. E então, dentro dos problemas do meu casamento, eu reafirmei uma decisão que eu já havia tomado, de regrar a minha vida pela palavra de Deus. Quando você decide regrar a vida pela palavra de Deus, isso significa que você vai ter que sacrificar o seu eu, as suas vontades, os seus desejos. E não deu outra, eu comecei a estudar a Bíblia e eu percebi que o plano de Deus não era a separação. Por mais difíceis que fossem as circunstâncias em que nós estávamos vivendo, nós dois estávamos em circunstâncias difíceis. A minha esposa tem um outro lado da história, estava muito difícil para ela, muito difícil. Eu não sei dizer para você para quem estava mais difícil, era difícil para os dois. Mas Deus disse para mim, através da sua palavra, meu filho, você quer ganhar a vida? Você quer achar a vida? A Bíblia diz, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a vida por minha causa, achá-la. Meu filho, você acha que você ficar casado é perder a vida? Você acha que se você ficar casado, você vai perder a vida? Todo mundo está dizendo para você que se você fica casado, você perde a vida. Todo mundo vivendo, você olha as pessoas no shopping, na rua, nas praças, fazendo caminhada, de mãozinha dada, todo mundo junto, e você aí sofrendo no seu casamento, com problemas, você perdendo a vida. E os seus amigos dizem para você, ei, você está perdendo a sua vida, por que você não acha a vida? Olha o que Jesus diz. Jesus diz para você e para mim assim, quem quiser salvar a vida, vai perder. Vai perder. Palavras de Deus, palavras de Jesus. Mas quem perder a vida por minha causa, disse Jesus, não por causa de outro ser humano, não por causa da esposa, do marido ou por causa dos filhos, mas por causa de Jesus, por querer seguir a Jesus, por aceitar tomar a cruz de Jesus, por aceitar a palavra de Jesus, por não fugir do sacrifício ou do sofrimento, se preciso for, para fazer a vontade de Jesus, porque fazer a vontade de Jesus significa levar a cruz. Levar a cruz é morrer para o meu próprio eu. Significa que eu não vou ter uma vida fácil, mas lembre, meu querido, minha querida, quem busca vida fácil vai ter vida difícil. É isso que Jesus está dizendo aqui? Quem procura vida fácil vai ter resultados difíceis, vai ter consequências difíceis. Mas quem procura a vida difícil, quem procura a cruz de Cristo, esse vai encontrar com a vida, vai atinar com a vida. Pois que aproveitará o homem, disse Jesus, se ganhar o mundo inteiro, todo o prazer sexual desse mundo, todo o carinho, toda a intimidade que você sonhou, você procura e você acha que vai encontrar fora do casamento, que aproveita ganhar o mundo inteiro, diz Jesus, e perder a sua alma, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá cada um as suas obras. Filho, filha,
Essa é a mensagem de Deus para mim e para você hoje. Eu não estou arrependido. Deus foi bom para mim. Deus cumpriu as suas promessas. Deus cumpriu o que Ele disse, que quem estiver disposto a perder a vida vai achar. Deus me deu isso. Deus pode dar isso para você. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele não tem filhos preferidos. Todos são iguais diante de Deus. Deus abençoe você. A gente se vê no próximo programa.